castelo forte é o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Antes de começar propriamente dito o tema, eu quero indicar o livro aqui que é gêmeo do livro do reverendo Wendel, chama Vivendo para a Glória de Deus. É um livro do Joel Beeke, é um autor reformado. Para mim, particularmente, ele é o maior expositor vivo, particularmente, expositor bíblico. Um homem de Deus que tem escrito sobre a nossa herança reformada. Um dos capítulos, então, ele trata sobre os 5 solas. Esse é o filho, esse é o pai. O pastor Denoel me pediu emprestado para poder escorar a porta. Ele sabe que teologia sistemática não pode fazer isso. Mas eu vou me basear no pai, que é o livro maior do Joel Beeke, mas a indicação fica para os irmãos para uma leitura posterior. Para tratar então do Sola Escritura e do Sola Gratia, eu convido os irmãos primeiro a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um texto bastante conhecido de nós, e eu lerei para dar introdução, então, ao primeiro dos solas, que é o Sola Escritura. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero introduzir o tema propriamente dito com a ilustração do pastor Jonas Madureira. Eu acredito que essa ilustração valerá para os 2 solas que eu tenho para tratar e também para os outros 3. A ilustração é a seguinte: na verdade, ele diz que não deve ser a forma como nós pensamos a relação entre a igreja medieval e a igreja pós-reforma. E a ideia dele é a seguinte: nós não devemos pensar que a igreja antes da reforma, a igreja medieval, é como uma princesa que é como um guerreiro malvado e perverso que está trancando uma princesa no alto de um castelo. Obviamente, ele diz que toda boa princesa precisa de um príncipe. Nesse caso, nós não devemos pensar que o príncipe é um príncipe alemão que começa as suas atividades em 1517. E ele diz, então, que nós não devemos pensar que a princesa que está aprisionada no alto daquele castelo é a Escritura. Ele diz que essa não é a verdadeira imagem dessa transição. Não é que a Escritura estava amarrada, por assim dizer. A Escritura não estava presa e perdida, clamando socorro por um príncipe alemão em 1517. A ideia do Jonas Madureira, então, é que havia, sim, Bíblia no meio do povo. O problema é como essa Bíblia era interpretada e qual era a mensagem que era pregada. Nós sabemos que mesmo antes de Lutero, 100, 200, 500 anos de Lutero, nós já tínhamos homens que pregavam contra os erros e as heresias da igreja medieval. Nós temos, por exemplo, John Huss e John Wycliffe, há 100 e 200 anos antes de Lutero, que preocupavam-se em traduzir a Bíblia para o povo, em pregar a Bíblia na língua do povo, em ter culto na língua do povo, para que o povo pudesse entender o que isso representava na sua fé e na sua prática. Então, mesmo antes da reforma, com os pré-reformadores, nós já temos vultos virtuosos que se preocupavam em proclamar: a Escritura é importante, a Escritura é necessária. O grande ponto, o ponto central em relação ao Sola Escritura é afirmar que não existe nenhuma outra autoridade que seja capaz e hábil para governar a vida da igreja e a vida dos cristãos. Então, a afirmação do Sola Escritura, segundo Joel Beeke, é a seguinte:
As Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e de vida, de fé e de prática. Não existe aqui nenhum tipo de comparação plausível, nem tampouco possível entre as Escrituras e a tradição, nem mesmo entre as Escrituras e a forma de se fazer teologia naqueles dias. A teologia medieval, para aqueles que não sabem, ela era muito mais fundamentada na filosofia, e apesar de ser uma boa filosofia, uma filosofia clássica, mas ela se envolvia muito mais com filosofia e lógica do que com a própria Escritura. A ideia é a seguinte: os teólogos formavam vários silogismos, ou seja, se isso é verdade, isso implica isso. Se isso é verdade, isso implica uma outra coisa. E se essa outra coisa é verdade, inúmeras implicações lógicas eram construídas, mas que não eram baseadas na palavra de Deus. Por isso, então, os teólogos reformados começaram a suspeitar desse tipo de interpretação, desse tipo de teologia, por causa da natureza caída do homem e pelo fato de crerem que a queda afetou até mesmo o intelecto, diferentemente de alguns teólogos romanos católicos. Nós então recebemos a palavra como sendo a palavra de Deus e não palavra de homens, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13. Nós cremos que ela é verdadeira, infalível, autoritativa, inerrante e diversos outros atributos que emanam do próprio ser daquele a quem pertence a palavra, o nosso Deus. É por isso então, queridos, que todos os cristãos devem ser servos dessa palavra. Ao invés de questionarmos o seu conteúdo, nós devemos ser aqueles que nos submetemos ao conteúdo desta palavra. O princípio da sola Escritura, contudo, não rejeita toda e qualquer tradição, como de maneira equivocada afirmam os católicos a nosso respeito. O problema é que toda a tradição cristã, e eu vou até mesmo reduzir esse espectro para toda e qualquer tradição de uma igreja local, toda e qualquer questão de fé, de prática e de vida cristã, devem passar pelo filtro das Escrituras. É por isso que, ao observarmos a nossa vida diária, como ser um bom pai, um bom marido, como ser um bom profissional, como fazer todas essas coisas seguindo um outro princípio do solas, que é o soli deo gloria. Como eu faço tudo isso? Passando todas essas coisas pelo crivo da Escritura. E, queridos, ter a palavra de Deus como sendo essa autoridade máxima sobre as nossas vidas é fundamental, porque em um mundo pós a queda, em um mundo marcado e manchado pelo pecado, nós jamais teríamos condições de nos achegar até Deus, se Ele mesmo não tivesse se revelado a nós. Algumas perguntas, algumas questões que eu quero então colocar como aplicação de maneira intermediária aqui. Até que ponto nós entendemos corretamente a partir desse princípio e buscamos então viver, amar, orar e ter todas as práticas da nossa vida fundamentadas nas Sagradas Escrituras? Até onde que nós filtramos aquilo que fazemos e aquilo que cremos pelo crivo da palavra? A Bíblia é a bússola que realmente guia a sua vida durante as tempestades? A Escritura é o guia que você tem sempre diante de você, como diz Tiago no capítulo 1? Ela é a regra pela qual você trabalha, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 6? Ela é a água pela qual você purifica e santifica a sua vida, como diz o salmista no Salmo 119. Ela é o fogo que faz arder o seu coração, como diz o Senhor Jesus aos discípulos lá no caminho de Emaús, em Lucas 24. Ela é a espada com a qual você luta a sua vida diária, a sua vida cristã, a sua vida espiritual, como afirma Paulo em Efésios 6. Ela é o alimento que te sustenta. Ela é o conselheiro que resolve todas as suas dúvidas e temores, como no Salmo 119, o verso 24. Por fim,
ela é a herança que é capaz de te enriquecer? Dito essas coisas, então, eu quero partir para um aspecto mais apologético deste sola. Nos dias de Lutero, era importante, era fundamental afirmar sola Escritura, somente a Escritura nos basta, por causa de dois motivos. O primeiro deles é porque nos dias de Lutero haviam autoridades que queriam reger e governar a igreja a parte da Escritura ou além da Escritura. A primeira delas, como todos nós sabemos, é o próprio Papa. O Papa era aquele quem dava as diretrizes e a igreja então seguia. O segundo problema envolve também o Papa, mas não ele sozinho, mas agora todo o magistério da Igreja Romana, que é constituída do Papa e dos seus bispos. A ideia de um magistério formal na Igreja Católica diz respeito àquele grupo, àquele núcleo que é único, suficiente, capaz e hábil para poder interpretar as Escrituras. Então, se o magistério da igreja diz que um determinado texto bíblico é interpretado desta maneira, mesmo que outro texto fale diferente, aquele texto deve ser interpretado segundo o magistério da igreja. E quais são os problemas envolvidos aqui? Percebam como a teologia católica trata a questão da revelação. Eu vou ler então alguns aspectos do catecismo da Igreja Católica. Primeiro ponto: a revelação divina foi transmitida de duas maneiras: oralmente, chamada então de tradição sagrada, e de forma escrita, chamada de Sagradas Escrituras. Qual que é o problema com isso? Ambas as quais fluem da mesma fonte divina de revelação sobrenatural. Segundo ponto: a igreja não deriva sua certeza a respeito de todas as verdades reveladas somente das Escrituras. Ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e honradas com iguais sentimentos de devoção e reverência. Terceiro, o magistério da igreja tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, e quando ela define a doutrina, o faz na forma, prestem atenção, na forma de obrigar o povo cristão a uma irrevogável adesão de fé. Quarto, o Papa, como supremo pastor e mestre de todos os fiéis, fala com infalibilidade quando proclama por definitivo ato uma doutrina pertencente à fé ou à moral, e sua doutrina deve ser respeitada com obediência da fé. Quinto e último, até mesmo quando não está fazendo um pronunciamento definitivo, os ensinos do Papa devem ser recebidos pelos fiéis com assentimento religioso. Certamente os irmãos perceberam muitos problemas com isso aqui, em relação àquilo que os reformadores afirmavam. O ponto é o seguinte, então, queridos: nossa mente, e isso afirmava não só Lutero, mas todos os reformadores, nossa mente está cativa a uma única autoridade, que é a própria palavra de Deus. Para os reformadores, a ideia de palavra de Deus, ela ia muito além do conceito, digamos assim, genérico e comum do qual nós temos hoje. Falar que a Bíblia é a palavra de Deus, para eles, era o mesmo que afirmar que a Bíblia é verbum Dei e vox Dei. Quando alguém lê as Escrituras, o que se lê é a própria palavra, a própria voz de Deus. Você já deve ter ouvido o reverendo Augusto Nicodemos dizer o seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira muito alta, audível, em bom som? Abre a Bíblia e leia de maneira audível, em bom tom, em alto som. Você então ouvirá a voz de Deus. Queridos, Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2 nos diz que Deus se revelou de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que Ele nos consumou uma revelação através de Cristo, a qual está fechada, e nós, por assim então, clamamos sola Escritura. Quero terminar então esse primeiro sola declarando aquilo que a confissão belga afirma sobre esse sola. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus
é evidência de que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Nem nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que tenham sido, como de igual valor ao das Escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes, maiorias de pensamentos, antiguidade de uma questão, sucessão de tempos e de pessoas, ou mesmo concílios, decretos ou estatutos, tenham o mesmo valor da verdade de Deus. Resta-me ainda alguns segundos e eu quero então fazer uma aplicação muito relacionada aos nossos dias. Algumas pessoas detestam tradição, mas são muito apegadas à própria experiência e acreditam que a revelação de Deus não foi encerrada neste livro. Elas querem buscar novas experiências, novas revelações e novas formas pelas quais Deus fala com elas. Um segundo problema dos nossos dias é o que afirmou um apresentador de um dos maiores podcasts do Brasil essa semana, quiçá um dos maiores podcasts do mundo, chamado Igor, o apresentador do Podpah. Ele diz que ele não acreditava muito que a Bíblia tinha algum tipo de relevância. Para ele, a Bíblia é como um livro qualquer e pode ser equiparada em seu conteúdo ao livro da Chapeuzinho Vermelho. Esse é o problema de um mundo totalmente perdido, que por causa do pecado é incapaz de crer que essa é a palavra de Deus e é incapaz de ouvir a voz de Deus. É com essa incapacidade e com essa inabilidade, então, que eu entro no meu segundo sola, o sola gratia.